Olá, seja bem-vindo ao canal do Quaresma, Direito do Consumidor na Prática. Aqui no YouTube, você sabe, toda terça e quinta, às 20 horas tem vídeo novo. Para isso, eu preciso que você se inscreva, ative o sininho, receba a notificação, fique bem informado sobre os conteúdos do dia a dia, conteúdo de quem trabalha com o direito do consumidor. Para isso, hoje eu quero falar com você sobre o contrato de transporte aéreo no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, tema da minha pós-graduação na EBRAD, Escola Brasileira de Direito, que você já está convidado. Acesse o site, faça a sua inscrição, tem vários módulos, muitos temas, e esse será um que você verá comigo. Eu farei aqui uma rápida apresentação para que você tenha depois todo esse conteúdo na pós-graduação da EBRAD. Eu te espero lá, hein? Bom, hoje vamos falar então sobre contratos de transporte aéreo, porque nós já falamos, sem querer, um pouquinho sobre o contrato de transporte marítimo. Falamos da temporada de cruzeiros, da suspensão destas viagens e como fica o consumidor no meio disso tudo. Falando do transporte aéreo, novamente aqui retornamos ao Código Civil. Trabalhamos aqui os artigos 730 a 756 do Código Civil, já que este contrato é um contrato típico, expressamente previsto em lei e que traz, portanto, as informações que norteiam esse tipo de negócio jurídico. Claro, quando nós falamos em contrato de transporte, nós temos o gênero contrato de transporte, do qual o transporte de pessoas, coisas, são espécies, né? Podemos trabalhar aqui outras modalidades do contrato de transporte, mas me parece que o mais importante, aquele que vai gerar trabalho para você enquanto advogado ou como alguém que atua com o direito do consumidor, sem dúvida, é o contrato de transporte de pessoas, e aqui no caso, transporte aéreo de pessoas. Vamos trabalhar e dizer primeiro um aspecto, que neste contrato de transporte aéreo de pessoas nós temos o transporte doméstico nacional e o transporte aéreo internacional. Isso já reflete na normatização a ser aplicada ao caso concreto, ao caso específico. Quando nós falamos em transporte doméstico, estamos falando na conjugação e na aplicação sistemática das leis brasileiras. Sem dúvida aqui, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código Civil e também o Código de Defesa do Consumidor, no caso do transporte aéreo de passageiros, porque a relação é inequivocamente de consumo. Quando a gente fala do transporte aéreo de cargas, talvez ali, em muitos casos, na maioria deles, eu não tenha o aperfeiçoamento de uma relação de consumo, não consigo detectar consumidor do artigo 2º como destinatário final daquele serviço prestado e, portanto, isto afasta a incidência do CDC. Mas no transporte de pessoas, em que o passageiro é o destinatário final, é quem utiliza aquele serviço de transporte e o fornecedor, por sua vez, presta esta atividade com habitualidade e intuito de lucro, me parece que não há como afastarmos a aplicação dessa legislação. Além disso, é importante também pontuarmos algumas características que serão úteis na análise deste contrato de transporte aéreo, como, por exemplo, o tipo de responsabilidade aqui adotada, já que neste contrato nós temos uma obrigação de resultado, um contrato de resultado. O transportador precisa entregar no destino pessoa ou coisa incólume. Quando isto não acontece, este contrato falhou ou este contrato não alcançou o objetivo que era esperado, já que nós temos aqui um contrato de resultado. Então, neste aspecto, além desta característica, a responsabilidade adotada pela legislação é objetiva, isto é, dispensa a prova de culpa, não preciso demonstrar culpa do transportador. Por isso que o artigo 734 do Código Civil diz que o transportador
responderá salvo se demonstrar hipótese de força maior. Então nós temos aqui a responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa do fornecedor, e aqui, portanto, do transportador. Além disso, a exceção relacionada à força maior, que alguns chamam como causas de exclusão da responsabilidade ou causas excludentes, e outros, na doutrina a qual eu me filio, falam em hipóteses de não incidência. Me parece uma terminologia mais adequada, porque a hipótese de não incidência impede que se reconheça a responsabilidade depois afastada por algum motivo. Quando falamos em excludente de responsabilidade, parece que havia responsabilidade, mas por alguma razão, por algum motivo, esta responsabilidade foi afastada. Na hipótese de não incidência, em que não há nexo causal, em que não se aperfeiçoa esta situação com os outros dois elementos necessários, dano e nexo causal, eu não tenho sequer, portanto, deflagrada a responsabilidade do transportador. Agora, como eu tenho muito mais a falar com você sobre o contrato de transporte aéreo no CDC, eu já te convido para os próximos vídeos. Vamos usar mais 2 vídeos aqui do canal para tratar destas questões relacionadas ao contrato de transporte aéreo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor neste tipo de contrato. Eu te espero, não saia daí, até o nosso próximo vídeo.